Vamos começar uma viagem, uma história que, apesar de ser uma ficção, talvez soe bem familiar para muita gente. É uma alegoria sobre as pressões e as ansiedades do nosso dia a dia. A gente vai explorar uma cidade que não existe em mapa nenhum, mas que de alguma forma todos nós sabemos como chegar. E a história começa justamente com essa cidade misteriosa. Ninguém escolhe ir pra lá, sabe? Não é um destino de férias. Mas, de repente, muitas pessoas se encontram morando lá. É uma metáfora muito forte para aquele estado mental em que a gente às vezes fica preso. Um lugar que não é definido por sua arquitetura, mas sim por um som. Um som constante que oprime. E que lugar é esse? Bom, é a cidade do ruído. Ali parece que o próprio ar é feito de ansiedade. O objetivo da cidade é bem claro: manter todo mundo sempre ocupado, distraído, ansioso, mas nunca em paz de verdade. A atmosfera desse lugar é construída por uma barulheira de pressões modernas. E esse ruído não é só som, não. É o zumbido do celular prometendo conexão, mas que no fundo só entrega mais solidão. São as promessas de felicidade fácil, sabe? Aquela que se compra. E talvez o pior de todos é o sussurro constante da comparação, alimentado por prédios tão altos que quase não deixam a luz do sol passar. E dentro dessa cidade, claro, vivem pessoas. Vamos conhecer 3 delas. Cada uma carrega um fardo bem diferente, mas que representa lutas mentais que, com certeza, muita gente vai reconhecer. Eles não estão presos em celas de verdade, mas sim nas suas próprias mentes. O primeiro deles é o Cuidado. Ele mora lá no 13º andar, mas olha, ele quase nunca olha pela janela. O mundo dele não é a cidade lá fora. É a paisagem cheia de catástrofes que ele constrói dentro da própria cabeça. Ele é um prisioneiro do que ainda nem aconteceu. E esse aqui é o fardo dele. Uma mochila que ele nunca tira, nem para dormir. E dentro dela, pedras, cada uma com a inscrição "e se?". O peso não é só físico, é o peso de todos os amanhãs que ele já conseguiu estragar só com o pensamento. A mente dele é o cenário perfeito para a síndrome do pensamento acelerado. É um turbilhão sem fim, sabe? Perguntas e mais perguntas sem resposta, numa tentativa desesperada de se preparar para tudo, de antecipar qualquer problema, e por causa disso ele nunca descansa. Longe dali, num beco meio melancólico, a gente encontra o Sombra. O futuro para ele não importa nem um pouco, porque ele está acorrentado ao passado. Ele é como um fantasma, assombrado por tudo que já aconteceu. O fardo dele é esse manto escuro que parece até sugar a luz que tem em volta. Ele é tecido com os fios de cada erro, cada palavra que não foi dita, cada chance perdida. E esse manto o força a ficar sempre curvado, olhando para o chão. A voz na cabeça dele não grita como a do Cuidado. Não, ela sussurra com um veneno que vai agindo devagar. É um carrossel de tortura, que fica girando e girando nas mesmas cenas do passado, reforçando aquela ideia de que nada tem conserto e não existe mais esperança. Então, olha só que interessante. A gente tem 2 prisões mentais completamente opostas. De um lado, o Cuidado, com a mente a 1000 por hora, com medo de um futuro que nem existe. E do outro, o Sombra, nesse carrossel lento, preso num passado que não dá para mudar. São 2 extremos, mas o resultado é o mesmo: aprisionamento. Agora vamos para o coração da cidade, a Praça das Máscaras. É lá que a gente encontra o Vazio. Ele anda no meio da multidão, desesperado para ser notado, para se encaixar, mas se sentindo completamente invisível. Ele é um escravo do agora, ou melhor, da percepção que os outros têm dele no agora. O fardo dele é uma coisa pequena, que ele segura na mão, um espelho. Só que o vidro desse espelho é todo torto, distorcido. Toda vez que ele se olha, o espelho mostra uma imagem menor, borrada, insignificante. A vida dele é uma busca sem fim por validação externa, para tentar preencher o buraco que ele sente no peito. O diálogo interno dele é uma súplica o tempo todo. Cada elogio que ele recebe é como beber água do mar para quem tá com sede. Alivia na hora, mas logo depois a sede fica ainda maior. É uma dependência total da opinião dos outros para ter algum tipo de valor próprio. Mas então, no meio de todo esse caos, dessa barulheira, uma coisa diferente acontece. Uma voz, quase perdida na multidão, consegue cortar o ruído. E a mensagem não promete felicidade instantânea, não. Promete algo muito mais profundo. É um velho pregador. Ele não fala de sucesso. Ele fala de paz. Ele fala de um lugar chamado plenitude. A maioria das pessoas nem liga, acha que ele é louco. Mas para 3 almas completamente exaustas, aquelas palavras não são só um discurso, são como uma chave. E aí que a gente chega no ponto de virada da história.
Pro cuidado, pro sombra e pro vazio, aquela mensagem de esperança muda alguma coisa dentro deles. Uma decisão, ainda silenciosa, começa a se formar. O cuidado tinha saído para comprar mais uma tranca para a porta. O sombra, pela primeira vez em semanas, levantou o olhar do chão. E o vazio baixou seu espelho. E por um segundo, os olhares dos três se cruzaram. E esse é o momento chave. Não precisou de palavra nenhuma. No rosto um do outro, eles viram um reflexo da sua própria dor, da sua exaustão que já não dava mais para aguentar. Um viu o prisioneiro do futuro, o outro o fantasma do passado, e o outro o escravo do presente. Aquela decisão de seguir o caminho que o pregador mostrou não foi um ato de coragem, não. Foi um ato de desespero compartilhado, sabe? Alimentado por aquele último fiozinho de esperança que ainda restava. E juntos eles começam a caminhar, ainda carregando seus fardos, mas, pela primeira vez, eles não estavam mais sozinhos. A história para nesse ponto de partida e agora nos convida a pensar um pouco. Muitas vezes, esse caos mental vira o nosso padrão, o nosso normal. E o primeiro passo para alguma mudança é justamente reconhecer que existe a possibilidade de algo diferente. Então, a primeira pergunta para essa reflexão é bem direta. Numa escala de 0 a 10, o quão barulhenta e caótica a mente de alguém tem estado nos últimos tempos? É um jeito de tentar medir a intensidade desse nosso ruído da existência. E depois a reflexão fica um pouco mais profunda. Qual desses fardos da história soa mais familiar? Seria o medo do futuro, como as pedras do cuidado? Ou o peso do passado, como o manto do sombra? Ou, quem sabe, a necessidade de aprovação, como o espelho do vazio? E, para terminar, a história deixa essa pergunta no ar. Depois de reconhecer o ruído, de talvez identificar o fardo, o que é que impede alguém de ouvir aquele chamado, por menor que seja, para uma vida com mais paz, com mais propósito? O que nos mantém na cidade do ruído, mesmo quando a gente ouve os sussurros sobre a plenitude? Fica aí a reflexão.